Oi, gente! O livro que eu vim compartilhar com vocês hoje é O Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Então, esse livro aqui é um dos livros que eu ganhei de aniversário no ano passado. Foi a Ana, Delírios de Livros, que presenteou e foi uma surpresa muito linda, perfeita e maravilhosa, porque esse era um livro que estava na minha lista há um tempo e eu quero montar a coleção, né, de feminismos plurais, que a Djamila é uma das organizadoras, se não a organizadora principal, não me recordo no momento. E esse livro, para vocês terem uma noção da quantidade de coisas que eu marquei, né, muitos post-its, um livro incrível. Essa resenha eu vou fazer como algumas que eu já fiz quando eu tinha o meu primeiro Instagram de literaturas. Não tem como falar desse livro e não ler partes importantíssimas dele, já que eu estou aqui para contribuir para a liberdade, emancipação e o conhecimento, né? Entendimento das pessoas a respeito das coisas. E o racismo é uma pauta a qual temos que enfatizar bastante, conhecer, porque isso estrutura a sociedade brasileira e faz toda a diferença na vida das pessoas pretas que vivem neste país, né? E no mundo. Mas, já que estamos no Brasil, vamos pontuá-lo com mais veemência. Divide os capítulos em sumário, introdução, raça e racismo, racismo e ideologia, racismo e política, racismo e direito, racismo e economia. Finaliza aí. A apresentação já começa esclarecendo a linguagem, né? É um ponto essencial para fazer com que se perpetue o racismo na sociedade, com que se perpetue não só o racismo, mas outras violências estruturais, como o machismo, outros tipos de violência que existem no Brasil. E a linguagem é o mecanismo principal para que isso aconteça e essas violências não morram ou não sejam vistas ainda como uma coisa inaceitável para a sociedade, já que o racismo no Brasil hoje é um racismo velado. As pessoas dizem que existe, sabe que existe, mas ninguém se denomina racista, ninguém se acha racista, então a conta acaba não batendo, né? Igual uma seguidora vi esses dias aí que é uma das atrizes, né, do espetáculo A Cor Púrpura, e eu achei essa semana uma coincidência no Instagram e ela falou justamente sobre isso, né? Que essa conta não bate. No Brasil, o que mais mata LGBTQIA+, é um dos países que mais mata negros também, é um dos países que mais mata mulheres. Ninguém se diz machista, ninguém se diz racista, ninguém se diz homofóbico, enfim, é uma conta que a matemática não tá batendo, não é mesmo? Essa linguagem funciona como um mecanismo de manutenção do poder. Preciso pensar, né, nessa linguagem, na forma como ela é passada, para que as produções e articulações políticas se deem da melhor forma para que esse preconceito seja superado, a violência estrutural seja superada de alguma forma. Essa a definir que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo afirma, fornece sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Ele cita, na verdade, quem faz esse prefácio é Djamila Ribeiro, né? Ela cita a Grada Quilomba, com Memórias da Plantação, porque eu sempre panfleto, é um dos preferidos da minha vida. A Djamila faz essa citação, né? Esse livro pode ser concebido como um modo de tornar-se um sujeito, porque nesses escritos eu procuro trazer à tona a realidade do racismo diário, contada por mulheres negras, baseada em suas subjetividades e as próprias percepções. Aí que ela aborda o objetivo do livro dela, que é Memórias da Plantação, e a Djamila usa essa citação para justificar o objetivo desse livro, que é fazer com que o negro se torne sujeito e se empodere do que é preciso para ter liberdade nessa sociedade, né? Para lutar pelos seus direitos, porque complicado. E começa enfatizando que raça não é um termo fixo, né, na história. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Por exemplo, no século XIX, raça era vista de uma forma e hoje ela é vista de uma forma completamente diferente, né? Fala que a questão do colonialismo e iluminismo influenciaram bastante para a perpetuação do racismo no Brasil e no mundo. E aí, até o iluminismo, né, que é uma filosofia que defende a liberdade do ser humano, a liberdade de ser quem se é. Mas aqui ele me fez ver
que não era uma liberdade para todos. É uma coisa que os livros de história não mostram pra gente, né? Não é uma liberdade para todos, é liberdade para alguns, e principalmente aqueles brancos que detinham algum dinheiro, cidadãos consideráveis para a sociedade. E aí ele cita o exemplo da Revolução Haitiana, que os franceses dominavam o Haiti, né? Eu acredito que dominem até hoje. Não me lembro se Haiti já se tornou uma república independente, eu acredito que não. E eles falavam tanto de iluminismo, de liberdade do homem, não sei o que, mas não queria abrir mão da sua colônia. Acabar com o colonialismo não era uma opção para eles. Então aí já entra aquela pequena contradição, né? Ele enfatiza também que raça é um elemento essencialmente político. Então não tem como a gente falar de raça e não falar de política, não pensar que isso estrutura a nossa política. Ele faz uma diferença muito interessante sobre racismo, preconceito racial e discriminação racial. Racismo é aquela coisa que é estrutural na nossa sociedade, que houve a necessidade de existir um grupo se sobrepunha sobre outro grupo, e esse grupo era de pessoas brancas que achavam que pessoas pretas eram inferiores, que não eram consideradas como gentes e elas deveriam ser anuladas e discriminadas de todas as formas. O preconceito racial, ele define que é um juízo baseado em estereótipos e pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Por exemplo, tenho um preconceito racial. Eu penso que a pessoa preta, ela é suja, que a pessoa preta é bandida, porque eu tô me baseando, eu vejo um cara na rua igual os policiais fazem muito, vejo um cara preto, que tá com determinada roupa, vestido de determinado jeito, eu olho pra ele e acho que ele é bandido, e ele é. Isso pode resultar em uma discriminação, que é o quê? Esse preconceito faz você agir em função daquilo. O policial olha, vê uma pessoa preta com aqueles estereótipos que ele acha que é de bandido, então ele tem esse preconceito enraizado na mente dele. Quando ele prende uma pessoa sem nem ela se explicar, como aconteceu com o menino há poucos dias, que ele foi comprar um pão e foi acusado de traficante de drogas porque ele é preto e estava sendo procurado, como acontece diariamente com os pretos da nossa sociedade. Quando ele coloca esse preconceito em prática, quando ele age em função desse preconceito, aí está existindo uma discriminação racial. Que na página 34, ele fala que o racismo se materializa como discriminação racial, ou seja, o racismo existe e ele se mostra para nós, ele é estrutural na nossa sociedade, né? O racismo se mostra para nós em forma de discriminação. Por meio da discriminação, a gente consegue ver como o racismo acontece. É definido por seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório, ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo. Ou seja, o racismo não é isso que o policial fez com o jovem negro, não é racismo. O que ele fez foi uma discriminação. O racismo é um processo em que condições de subalternidade e de privilégio se distribuem entre os grupos raciais, se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. Ou seja, o racismo não é a discriminação que você vê, ele se expressa através disso. Mas o racismo é como se fosse uma coisa que está além do que a gente vê, além das nossas práticas, porque durante muitos anos, durante séculos, negros não acessam aos mesmos lugares, não têm a mesma facilidade de acesso a lugares, à universidade, a teatro, a cultura, a lazer, a trabalho, a escola. Então, isso é uma coisa que na estrutura, é como se fosse assim, a casa, a estrutura, né? Vamos colocar assim, nesse exemplo. A casa, ela tem as colunas dela. Quando a casa está pronta, você não vê essas colunas, as colunas que dão base na parede, vamos botar assim, no muro, né? Ela, quando você embolsa tudo, você não tá vendo aquilo ali, mas ela tá ali. E o fato da casa se manter em pé, que é o que você vê, que a casa é em pé, mostra que ela tem uma coluna, entendeu? É uma coisa que tá além do que a gente vê e que se perpetua durante. Não sei se esse exemplo ficou assim, deu pra clarificar como é, mas foi o que eu achei mais próximo de fazer vocês entenderem, porque entender a diferença entre racismo, entre preconceito e discriminação
é um pouco complexo. Então, quando as pessoas, então, e aí ele fala isso mais na frente, né? Que não tem como existir racismo reverso, porque historicamente e estruturalmente na nossa sociedade, os brancos não foram desprivilegiados e não são em momento nenhum. Quando uma pessoa trata uma pessoa branca por ser branca de uma maneira discriminatória, é um preconceito que se tem, um preconceito racial. Agora, racismo não é. Racismo é só o que define estruturalmente a sobreposição, o privilégio, a discriminação de pessoas brancas sobre pessoas negras, pretas, e isso não há o que discutir. Racismo reverso, ou seja, não existe. E por que isso faz com que as pessoas sejam elas mesmas? Aí na página 38 ele vai dizer: é no interior das regras institucionais que os indivíduos se tornam sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de significados previamente estabelecidos pela estrutura social. Assim, as instituições moldam um comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências. Ou seja, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente admira, as coisas que damos preferências ou não, isso tudo é induzido, não sei se poderia ser essa a palavra adequada para a situação, mas nós somos meio que induzidos, levados a ter esses gostos, esses desejos, a sermos quem somos. A gente não é simplesmente porque a gente quer. Existe todo um contexto que contribui para que a gente goste de certas coisas, para que a gente acesse certas coisas, para que a gente tenha preferências ou desejos. Ah, é o meu gosto, é a minha opinião. Não é bem assim, sabe? São as instituições sociais que induzem a gente a pensar dessa forma. Como assim? As mídias, as escolas, as igrejas, todas essas instituições que formam a sociedade, por exemplo, mensagens que entrevistas ou empresas passam a respeito de pessoas que trabalham ali, quer dizer muita coisa. Quer dizer que pessoas pretas, pessoas com determinados cabelos, com determinadas cores de peles, com determinadas roupas, orientações sexuais não podem estar naquele lugar. Então, são essas instituições que dizem coisas pra gente, que nos dão essas informações e que formam quem nós somos, que gostos nós temos. E uma coisa incrível que ele traz é que movimentos sociais podem alterar essas formas como as instituições ditam essas regras. E é por isso que a gente precisa se empoderar em conhecer em que momentos, em que situações nós somos violados, para precisarmos sobrepor essas violências e agir de forma diferente. Ele fala: raça é um conceito cujo significado só pode ser recolhido em perspectiva relacional. Ou seja, raça não é uma fantasmagoria, um delírio ou uma criação da cabeça das pessoas mal intencionadas. É uma relação social, entra aquela questão da linguagem, né? Nenhuma palavra é escolhida à toa. Ah, essa palavra existe porque é uma palavra qualquer. Não existe neutralidade nas palavras usadas em nada na nossa língua. E a mesma coisa ele diz a respeito da raça, que é uma relação social, que significa dizer que raça se manifesta em atos concretos, ocorridos no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e antagonismos. Não é simplesmente a palavra raça. Tem todo um contexto, uma prática que faz com que ela exista e com que ela se perpetue da maneira que é, né? E aqui eu achei a página que ele fala sobre a questão do racismo reverso. O racismo reverso, na página 53, já indica que há uma inversão, algo fora do lugar, como se houvesse um jeito certo ou normal de expressão do racismo. O racismo é algo normal contra minorias, negros, latinos, judeus, árabes, persas, ciganos, etc. Porém, fora desses grupos é atípico, reverso. O que fica evidente é que a ideia de racismo reverso serve tão somente para deslegitimar as demandas por igualdade social. Racismo reverso nada mais é do que um discurso racista, só que pelo avesso, em que a vitimização é a tônica daqueles que se sentem prejudicados pela perda de alguns privilégios, ainda que tais privilégios sejam apenas simbólicos e não se traduzam no poder de impor regras ou padrões de comportamento. Só o fato de dizer que existe o racismo reverso é um racismo
vamos dizer assim, duplicado, né? Porque o reverso quer dizer que é algo que está fora do lugar, ou seja, o branco não pode sofrer racismo. Ele sofrer racismo é uma coisa que ele não pode viver. Ou seja, racismo para negros é uma coisa normal. Agora, quando isso é reverso, é inadmissível. Eu acho interessante nesse livro, assim como todos os livros, eu sempre falo isso, de pessoas negras, que eles mostram o racismo de fato, como acontece no nosso dia a dia. E aqui ele cita alguns exemplos. Essa segregação não oficial entre negros e brancos, que eu disse que é o racismo velado, que acontece aqui no Brasil, né? Que vigora em certos espaços sociais, desafia as mais diversas explicações. Eis alguma delas. Aqui são algumas justificativas que as pessoas justificam o racismo, né? Essa diferença entre brancos e pretos. A primeira é: pessoas negras são menos aptas para a vida acadêmica e para a advocacia. Pessoas negras, como todas as outras pessoas, são afetadas por suas escolhas individuais e sua condição racial nada tem a ver com a situação econômica. Pessoas negras, por fatores históricos, têm menos acesso à educação e, por isso, estão alocadas em trabalhos menos qualificados, os quais, consequentemente, são mal remunerados. E isso tem uma razão, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca politicamente construída e que está presente em todos os espaços de poder e prestígio social. Racismo estrutural justifica tudo isso. Isso aqui é uma coisa muito importante para as visões que consideram o racismo um fenômeno institucional e ou estrutural mais do que a consciência. O racismo, como ideologia, molda o inconsciente, que é extremamente importante. Extremamente importante. A pessoa não se vê que ela não, conscientemente, ela não consegue enxergar que ela é racista. E ela não entende como ela pode reproduzir o racismo, como ela é racista. Só que o racismo, ele tem um nível assim, e isso aí, para mim, é muito interessante ele ter falado isso, porque a gente não consegue explicar, pô, como que a pessoa consegue ser racista, como que a pessoa consegue ser machista, como que a pessoa consegue prejudicar o outro, tratar o outro mal simplesmente por causa da cor da pele. Isso não tem lógica nenhuma. Só que esses discursos institucionais, sociais, alimentam o nosso inconsciente. Eles moldam, como o Silvio fala, né? Eles moldam o nosso consciente. Então fica mais fácil ainda de você se perceber racista. A vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial, inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Não depende de uma ação consciente para existir. Os privilégios de ser considerado branco não dependem do indivíduo socialmente branco e reconhecer-se ou assumir-se como branco, e muito menos de sua disposição em obter a vantagem que lhe é atribuída por sua raça. O racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma representação do imaginário social acerca das pessoas. E aí entra a questão da ideologia, né? Que é uma coisa que você conscientemente não consegue perceber que você pensa desse jeito, mas você acaba reproduzindo, sabe? Então, então é injusto uma pessoa ser taxada de racista? É injusto uma pessoa ser julgada pelo racismo, porque ela é moldada inconscientemente, nem é culpa dela que ela está se deixando levar por isso. Não, 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 não. Vamos nos responsabilizar pelas nossas ações, nos preocupar em pensar diferente. Quando a gente tem acesso a livros como esses, a gente faz a nossa parte de desmitificar, de desconstruir todas essas ideias e passar a tratar o outro com respeito. E passar a tratar o outro como deve ser tratado e respeitado socialmente. Fala sobre a questão da branquitude, que ele define como uma posição em que os sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerado inicialmente pelo colonialismo, pelo imperialismo e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. Que ele trata da questão da branquitude, né, que é um termo também super recorrente nessas discussões sobre racismo.
O ser branco também foi uma construção. Existir o preto, tinha que existir o branco, para existir o racismo, tinha que ter uma raça que era superior à raça preta, né? Negro. Então, do mesmo jeito que foi construído o negro, o racismo, todos esses preconceitos, essas discriminações, a ideia de branco e de privilegiado, que é a ideia de branquitude, também foi criada. E aí, mais uma vez, a questão da linguagem, que não é neutra e que afeta todos nós, porque existe uma intenção naquilo. Tanto o ser branco quanto o ser negro são construções sociais. O negro faz-se humano com a negritude e com a consciência negra, que constituem a reação intelectual e a política contra as contradições impostas a ele pelo racismo. E aí, ele cita aqui Frantz Fanon, que é um cara incrível que fala sobre raça e racismo. Foi dito ao negro que ele deveria ser o que a gente socialmente conhece, que ele deveria, né? Que é o subalterno, o excluído, o desprezado, o sujo, o feio, o que não merece amor, que não merece respeito e tudo mais, que a gente sabe, né? Mas ele pode se tornar quem ele quiser e construir um imaginário, um novo imaginário, vamos dizer assim, ou um imaginário que deveria ser reproduzido a respeito dele. Então, fazer esse movimento é realmente importante. Então, ele trata a questão da representatividade, né? Que a gente se sentir representado nos espaços, na mídia, em qualquer lugar, é essencial para a nossa autoestima, para a gente se entender como pessoas que podem estar nos lugares em que gostaríamos de estar, em que a gente acha que deve estar. A gente vê pessoas como nós nesses lugares, é essencial para que a gente possa acessar e que a gente acredite que é possível. E aí, na página 109, ele fala: o que chamamos de representatividade refere-se à participação de minorias em espaços de poder e prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica, como os meios de comunicação e academia. Eu vou citar mais um exemplo que ele traz a respeito de por que os negros ocupam os espaços que eles ocupam. E isso não é só porque eles não querem, porque eles não conseguem, porque eles não têm vontade e não se esforçaram o suficiente. Existe uma estrutura que induz os negros a estarem, a ocuparem os lugares que eles ocupam, e intencional. Se as pessoas negras são discriminadas no acesso à educação, é provável que tenham dificuldade para conseguir um trabalho, além de terem menos contato com informações sobre cuidados com a saúde. Consequentemente, dispondo de menor poder aquisitivo e menos informação sobre os cuidados com a saúde, a população negra terá mais dificuldades não apenas para conseguir um trabalho, mas para permanecer nele. Além disso, a pobreza, a pouca educação formal e a falta de cuidados médicos ajudam a reforçar os estereótipos racistas, com a esdrúxula ideia de que negros têm pouca propensão para trabalhos intelectuais, completando-se assim um circuito em que a discriminação gera ainda mais discriminação. Existe uma razão para as pessoas negras estarem nos seus lugares em que estão. Serem sempre garçons, não que esses trabalhos sejam desrespeitosos, mas são lugares que pagam pouco, são profissões que se referem a trabalhos braçais, vamos dizer assim. Educação, trabalhos que demandem um desenvolvimento intelectual, de conhecimento, da necessidade de uma graduação, de um curso mais especializado, tudo que envolva esses lugares em que as pessoas precisam ou têm a necessidade de desenvolver a sua capacidade intelectual, não se vê como lugar em que negro tem que estar. E o racismo é derivado das relações econômicas capitalistas e compõe um aspecto essencial na luta de classes. Uma coisa que ele destaca, que eu acho interessante: o uso da palavra preconceito no lugar de racismo serve para reforçar a visão psicologizante e individualista do fenômeno. Ou seja, quando a pessoa pensa que o racismo, como eu falei no começo, que aquele conceito que a pessoa tem baseado em estereótipos que faz com que ela seja preconceituosa com pessoas pretas.
E dizer que isso é um preconceito e não racismo, como se mostrasse quanto o preconceito em seguida, né, a discriminação racial, são coisas que acontecem na nossa cabeça. O tratamento para isso é a resolução de questões da nossa psicologia. É uma coisa individual. Não que a responsabilidade é do indivíduo de ser racista. Sim, existe uma estrutura, uma base que contribua para que ele seja aquilo, sim, mas parte do indivíduo não agir assim, não colocar na sociedade, nas instituições, a responsabilidade pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, eu não posso reproduzir o que é errado e que estão me induzindo, me levando a agir. Eu não posso fazer isso. Então, dizer que é um preconceito individualiza mais a questão do preconceito do que dizer que é racismo. Fica uma coisa muito no geral e a pessoa acaba deixando isso para lá porque é uma coisa estrutural, então não diz respeito a mim, não é responsabilidade minha. E você dizer que é um preconceito, você já individualiza mais o problema. Mais para o final, ele vai trazendo a questão do que a gente entende e muitas vezes discute como estrutural mesmo, que é a questão do Estado, das instituições sociais e como mudar isso aí, como mudar o racismo na sua estrutura de fato e não em coisas pontuais, paliativas, que não vai resolver o problema em si. E cita aqui que um projeto nacional de desenvolvimento não se resume, portanto, ao campo da economia em sentido estrito. Ou seja, não se dá para pensar em projeto nacional de desenvolvimento nacional se não se pensa coisas alheias à economia em si, que diz respeito ao dinheiro. Não é só isso que faz um país se desenvolver. Tem toda uma questão social e humana envolvida nisso que precisa ser vista e tem que entrar dentro desse projeto de desenvolvimento nacional. Projetos nacionais de desenvolvimento são, sobretudo, projetos políticos que se voltam à constituição de um novo imaginário social, de uma identidade cultural mobilizada em torno das exigências sociopolíticas da industrialização, formação de mercado interno e defesa nacional. Deve incluir a ideia de bem-estar social. O desenvolvimento teria como objetivo central construir a homogeneização social. Sem distribuição de renda, a industrialização e o aumento da produção tornam-se expressões da modernização conservadora, ou seja, você vai, é uma modernização que tá mantendo a mesma base, tipo, é um cala-boca que na verdade não está desenvolvendo de fato. Em nome da manutenção da desigualdade, da concentração de renda, exigiram a supressão da democracia, da cidadania e a ocultação dos conflitos sociais, inclusive os de natureza racial. E como já dissemos antes, a ideologia da democracia racial teve um papel fundamental no processo de modernização conservadora. Antes ele fala sobre a ideologia da democracia racial. Essa questão também tão discutida, dizendo que no Brasil não existe racismo e que todos somos iguais, todos somos a mesma coisa, não tem por que tratarmos pretos como pretos e brancos como brancos, amarelos, não existe necessidade disso. Existe uma democracia de raças que todo mundo tem acesso a tudo. As pessoas não acessam por suas razões pessoais, mas assim, no Brasil existe uma democracia de raça, as pessoas podem ser o que elas quiserem e não importa a cor que elas têm. Essa é uma falácia enorme. Abdias Nascimento fala muito sobre isso no livro dele, Genocídio do Negro Brasileiro. Então, pensando sobre essa ideia de que o desenvolvimento nacional não tem que ter apenas a pauta da economia, tem que ter a questão social e humanista, a questão racial também precisa ser uma pauta essencial de discussão para esse projeto de desenvolvimento da nação. Coisa que não é tão vista, né, atualmente. É uma coisa que ele chama atenção. Tanto causas quanto efeitos recaem apenas sobre os sujeitos e nunca são questionadas as estruturas sociais. É aquela questão de o indivíduo precisa se responsabilizar, sim, mas não adianta você falar só com o indivíduo, a culpa não é só do indivíduo, o indivíduo que efetiva o racismo, mas se as instituições sociais, se o Estado não mudar essa base, isso não vai acabar nunca.
nunca são questionadas as estruturas sociais que permitem a repetição dos comportamentos e das relações que desencadeiam as crises. É necessária a existência da crise para a manutenção do sistema capitalista. Então, um processo. É muita coisa errada nesse mundo, meu Deus do céu. A crise é um elemento estrutural inscrito na lógica da sociabilidade capitalista. Se dá justamente quando o processo econômico capitalista não encontra compatibilidade com as instituições e as normas que deveriam manter a estabilidade. As crises revelam-se, portanto, como incapacidade do sistema capitalista em determinados momentos da história de promover a integração social por meio das regras sociais vigentes. Em outras palavras, o modo de regulação constituído por normas jurídicas, valores e mecanismos de reconciliação e integração institucionais entra em conflito com o regime de acumulação. A consequência disso é a ligação entre Estado e sociedade civil mantida como foi visto, mediante a utilização de mecanismos repressivos e de inculcação ideológica começa a ruir. O sistema de regulação entra em colapso, o que resulta os conflitos entre instituições estatais, independência de órgãos governamentais que passam a se voltar uns contra os outros e funcionar para além de qualquer previsibilidade, direção governamental e estabilidade política. Passa a não ser mais possível convencer as pessoas de que viver sob certas regras é normal, e a violência estatal torna-se um meio de controle social recorrente. Entra a questão de o povo está revoltado com o que o Estado está fazendo. E aí começa a greve, começa um monte de coisa que o Estado não está satisfeito. O que ele usa? A violência para poder botar o povo na linha de novo. É uma coisa dialética, ao mesmo tempo que é necessário que exista a crise para que exista cada vez mais essa desigualdade. E ao mesmo tempo é uma pedra no sapato do Estado porque é mais estruturado nas coisas, né? E aí usam a violência para consertar o que está fora do eixo. E aí finalizam defendendo que a superação do racismo passa pela reflexão sobre formas de sociabilidade que não se alimentem de uma lógica de conflitos, contradições e antagonismos sociais, que no máximo podem ser mantidos sob controle, mas nunca resolvido. Todavia, a busca por uma nova economia e por formas alternativas de organização é tarefa impossível, sem que o racismo e outras formas de discriminação sejam compreendidas como parte essencial dos processos de exploração e de opressão de uma sociedade que se quer transformar. Ou seja, não falar de racismo num projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de vida também, é continuar perpetuando medidas de discriminação e não desejar de fato uma sociedade diferente, humana, respeitosa, não tratar de questões raciais e as demais questões discriminatórias, não querer realmente que uma sociedade seja igual, seja justa, que tenha o mínimo de violência e de violação possível. Enfim, esse livro aqui é muito maravilhoso, eu amei esse livro. Já leu, quiser fazer algum comentário, de quais livros se lembrou, de quais referências se lembrou enquanto eu falava aqui sobre o racismo estrutural do Silvio de Almeida. E é isso, espero que tenham gostado. E vamos propagar essas informações para o mundo, porque é preciso viver sem racismo. E as pessoas precisam de liberdade, precisam ser bem tratadas, ter o direito de ir e vir, de ser, de viver nessa sociedade tão discriminatória e preconceituosa em que nós vivemos. Beijo, gente!